Estamos no ar com o nosso podcast Nível Estratégico. E que alegria ter você todas as semanas conosco, acompanhando esses conteúdos que temos trazido todas as semanas através dos nossos convidados que têm aqui abrilhantado e trazido insights muito poderosos. Então você que está aí sempre conosco já sabe, caneta e papel em mãos, porque sempre é muito mais do que um podcast, é uma aula que a gente vai trazer mentalidade, a gente vai trazer como que funciona a inteligência de negócios dos nossos empresários, gestores e líderes daqui da nossa região. E nós vamos falar hoje de um tema bastante interessante, com uma convidada muito especial. E primeiro eu quero dizer para você que existem pessoas que elas chegam no topo e outras permanecem nele. E há aquelas que fazem isso sem abrir mão da própria essência. Alta performance não nasce apenas de talento, é construído com disciplina, escolhas, liderança e consistência, principalmente quando ninguém está vendo. Nossa convidada de hoje tem mais de 25 anos de trajetória no setor automotivo. Amo essas coisas de mulheres no poder e nesses espaços, hein? Passando por grandes marcas como a Nissan, a Ford, a Fiat e a Hyundai. Hoje, ela lidera uma operação comercial em Vitória da Conquista e em 2026 conquistou um reconhecimento extraordinário. Gerente Hyundai Top 1 do Brasil. Olha só que incrível. Mas o que existe por trás de ser uma Top 1? Bom, quais são as escolhas, os desafios e os valores que construíram essa trajetória? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre liderança, vendas, alta performance, propósito e aquilo que não aparece em um currículo. Ela nasceu em Salvador, tem raízes em Brumado e iniciou sua carreira na minha terrinha, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E hoje ela é uma referência nacional no setor automotivo. Seja muito bem-vinda ao Nível Estratégico, Ana Paula Azevedo. Muito obrigado, Kênia. Eu estou muito feliz com esse convite, viu? Me senti Que bastante alegria. lisonjeada e obrigada pelas belas palavras aí, né? Estou muito feliz em estar participando aqui com você do nível estratégico, viu? Ai, que maravilha. Ana Paula, você sabe que eu já falei para você que você estava na minha lista. Pois é. Gente, assim, ó, os convidados que estão aqui, só para vocês terem noção, foram pensados estrategicamente. Nós estamos falando de estratégia, então nós temos que pensar quem são essas pessoas que nós podemos. Porque muitas das vezes eu sei que você gostaria de poder sentar e bater um papo com a Ana Paula, que acompanha ela pelas redes sociais e admira. Só que a gente sabe que às vezes pelo corre-corre do dia a dia, não que ela não queira, porque ela é simpaticíssima, Obrigada. mas às vezes não dá tempo, né, de sentar e bater um papo, aquele café gostoso e você falar de negócios, falar de estratégia, mas a gente traz esses convidados especiais aqui, selecionados a dedo, para que possa ser uma contribuição valiosa para você. E eu costumo dizer que muitas das vezes os insights que a gente ouve numa palestra, no podcast ou em uma roda de conversa, ele pode virar chaves, transformar negócios. E hoje é noite de transformação, e eu tenho certeza que vocês vão ouvir aqui insights poderosíssimos que poderão ser a virada de chave que você está buscando, aquela ideia que de repente você não pensou e que de repente a Ana Paula já vivenciou e vai trazer para que você possa aplicar na sua vida, no seu negócio e na sua carreira. Bom, vamos falar por trás dessa mulher que é top 1 no Brasil. Olha, quando eu recebi essa notícia, eu não a conhecia ainda, mas eu vibrei tanto, porque eu acompanho o trabalho de muitas mulheres, eu sou fascinada por ver o crescimento de mulheres e ver mulheres alcançando posição de poder. Eu falo isso com frequência, a gente sempre tem que estar ali na plateia, porque uma hora é você, mas
outra hora é outra pessoa do outro lado, e eu vibro muito com isso, vibro de ver o crescimento de mulheres, mulheres ocupando lugares de poder, porque eu acredito muito que quando uma mulher, ela ocupa um lugar que de repente ela não vai ser a única, ela vai ser a primeira, né, Ana É Paula? verdade, é Tem pessoas que verdade. falam assim: "Ah, ela é a única mulher naquele espaço". Não, ela é a primeira mulher a ocupar aquele espaço, a alcançar aquele lugar e através dela, ela vai ser uma representatividade para outras. Então conta pra gente, Ana Paula, por trás, né, antes dessa gerente, né, nós vamos chegar lá com certeza, mas antes dessa gerente top um, quem é a Ana Paula? Pois é, Ana Paula já viveu tanta coisa, né, graças a Deus, muita maturidade para isso. E eu vim da família de Brumado, né, família de comércio, do ramo comercial. Adolescente, eu fui para tua terra, para Belo Horizonte, Sim, onde lá eu comecei no ramo automotivo, né, e me apaixonei pelo setor automotivo. Realmente eu abracei, eu descobri que era aquilo que eu queria, que eu gostava de fazer. E o melhor, Kênia, é justamente a gente fazer o que a gente gosta, sabe. com Quando a gente certeza. faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né, É, a gente está ali aprendendo junto com os outros. verdade. Então comecei como vendedora em Belo Horizonte, né, de lá passei a ser já gestora, de gestão eu me divorciei na época e resolvi ficar mais próximo da minha família em Brumado, Sim. né. Vim em Vitória da Conquista para conhecer o mercado, que eu já tinha me afastado mais de uma década, onde eu conheci os grupos aqui, né, e me apresentei como profissional, onde um desses empreendedores, né, esses empresários me convidou, que inclusive eu estou no grupo até hoje, Que legal. né, e aí assumi o cargo de liderança, a liderança feminina no mercado automotivo, não é brincadeira, Acredito, Ana Paula. né, passei por muitas barreiras, por vários preconceitos, não só aqui, como em São Paulo, principalmente, que tinha muitas reuniões, Recife, Brasília, né, mas aos pouquinhos a gente vai superando, aprendendo, né, com humildade, mostrando a nossa cara, e Verdade. assim, lendo, estudando muito, né, Sim. observando as outras líderes, não só no mercado automotivo, mas aprendendo com elas, né, as frustrações, as alegrias, sabendo mesmo um passo de cada dia, né. Foi um Uhum. serviço de formiguinha e graças a Deus hoje eu fui em abril, né, reconhecida nacionalmente, fiquei muito Uau! feliz, hoje eu tenho um passe livre aí com o CEO, né, da Hyundai, que é a empresa hoje que eu trabalho, né, da Perfeito. montadora. Vou hoje em várias reuniões onde 80% são homens, né, mas a Hum, gente vai se sentindo mais empoderada. Então, verdade. assim, eu ganhar essa premiação foi muito bom para mim, sabe, me deu, assim, uma força, uma motivação que eu queria e gostaria de passar para todas as mulheres, sabe, é um Perfeito. sentimento, assim, de gratidão, eu estou fazendo as coisas certas, né, a forma como eu estou performando, o trabalho meu em equipe, Verdade. porque a gente só tem a crescer, né, mas com humildade, e é isso, essas são um pouquinho de mim, né, eu sou mãe, tenho uma filha, uma adolescente, né, uma mulher já de 21 anos, tenho formação, sou advogada, né, Sim, eu ia inclusive eu te sou perguntar, né. advogada, minha filha está seguindo os meus passos de Que legal, advocacia, que ela legal. está fazendo, o curso de direito, né, e pretende advogar, mas como eu te falei, eu me tornei advogada depois de líder. Sim. Engraçado, né? E me Muitas pessoas não sabem, eu primeiro fui líder, para sim, depois eu me tornar advogada. Foi com legal. as frustrações, as dificuldades, eu liderando, que eu resolvi fazer o curso de direito, aqui em Vitória da Conquista, Pois é. inclusive. E essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, né, que eu no release que você nos enviou, que você é advogada por formação e acabou encontrando no mercado automotivo uma grande paixão, mas É. o que que o direito te ensinou que hoje você utiliza tanto na liderança quanto nas vendas, no seu dia a dia do trabalho? Sem dúvida nenhuma, a respeitar as pessoas, né, a dialogar, sabe,
antes de qualquer coisa, porque hoje o bom advogado, ele não precisa basicamente colocar: "Ah, vamos pôr o seu cliente vai colocar na justiça", pelo contrário, eu acho que o bom diálogo, a boa conversa, ainda é o Perfeito. melhor caminho. Isso o direito me ensinou bastante. E Que hoje a legal. gente a gente se torna menos leiga, né. Isso também, por eu ser mulher, no mercado aí, me deu mais fortaleza, porque quando você fala: "Ah, eu sou advogada", fala: "Opa, espera lá, isso aqui eu tenho que saber falar com ela, É, né, porque ela verdade. é uma mulher mais instruída", não que o Sim, curso e outros cursos não seja, mas a gente tem que estudar muito para se tornar advogada. A com OAB hoje é uma certeza. das provas mais difíceis do Brasil, né, e eu já liderando, eu me tornei advogada. Ou Olha só, seja, na incrível. época eu gerenciava a Fiat, né, do Sim. grupo também, então eu não tinha tempo para nada, sabe, Kênia? Eu é acreditar mesmo, é muito esforço, né. Você E chegou a fazer a faculdade e trabalhava em isso, paralelo, né? isso. A faculdade trabalhava e para poder passar na ordem também, eu saía do trabalho às 18, tomava um banho e já ia voltava a estudar final de semana, sábado, domingo, feriado, festas, né. Minha filha ainda pequena, então tinha que administrar tudo isso, porque eu Olha, precisava, correr atrás dos nossos sonhos, do meu sonho. E eu tinha vários sonhos, como ainda tenho, eu acho sim, que todos nós, né. Se eu cheguei hoje como top 1 do Brasil, eu quero chegar muito mais. com Eu quero certeza. crescer, todo dia a gente aprende. Eu a cada dia eu aprendo. Aprendo com minha equipe, meus colaboradores, aprendo com os clientes, aprendo aqui com você, né. A vida é um aprendizado constante, É verdade. né. E você falou de um ponto muito interessante, Ana Paula, porque nós vemos o quanto o preço, né, do sucesso existe um preço a ser pago, isso é fato. Eu já passei por situações bastante desafiadoras também, estudando, fazendo faculdade, tendo que performar no trabalho. E claro que existem muitas mulheres, que por vezes acabam desistindo, né, dessa do sonho ou porque realmente acabam optando por priorizar a família e claro, ninguém está dizendo que a gente tem que deixar de fazer, mas equilibrar esses pratinhos, né, é sempre muito desafiador para que a gente possa alcançar algo melhor. A gente sabe que é por um período, mas aquele período realmente é um período onde a gente fica no meio do furacão, né. Fica. E às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, né. Só Verdade. que é até um conselho que eu sempre dou na minha palestra que eu fiz há pouco tempo da a liderança feminina no mercado automotivo, eu deixei claro que a gente não pode se burlar, entendeu. Sim. Às vezes a gente não consegue, é aquela história, querer, poder e conseguir, né. Uhum. Padre Lauro Trevisan, O Poder da Mente. Se você quer, pode acreditar no seu sonho, você consegue, entendeu. Verdade. Empecilhos, né, sempre dificuldades, eu acho que todos nós temos, sabe, em É, qualquer cargo, em qualquer função, não só no mercado feminino, né, na sim, liderança feminina, o homem também tem essa dificuldade, o verdade. profissional em si tem essa dificuldade. Então basta acreditar, focar, Tem um né, combustível, estudar, né. porque você também tem que estudar, porque eu É acho que sem o verdade, estudo não vai para lugar nenhum, né, com certeza. lugar O nenhum. conhecimento ele é como se fosse a base, né, É, para te é, sustentar nos lugares onde você deseja chegar. isso. Então, muitas das vezes a pessoa quer construir uma carreira, mas, eh, às vezes pensa que vai ser promovido porque ele é ou né, amigo de alguém, Isso. né, tem muitas pessoas que pensam que vão construir uma carreira simplesmente na base da amizade ou do interesse, mas se a pessoa não tem um conhecimento, né, que sustenta, que é a base para que ela se mantenha ali, infelizmente isso não vai funcionar também, né. Não, não vai, não vai funcionar. E a liderança hoje feminina, Kênia, hoje até dados estatísticos mesmo, no mercado brasileiro apenas 32,2%, entendeu? Que lideram hoje, já chegou a 40%, mas hoje ele caiu novamente, né? E nós estamos na 32ª Uhum. colocação em nível global, entendeu? Hoje o topo é, se eu não me engano, a Finlândia, que está 45,1%.
na liderança feminina ainda é muito É baixo, verdade. entendeu? Para tantas mulheres. E se você pegar a nível de mulheres hoje, principalmente no Brasil, tem muito mais mulheres do que homens, Com certeza, né? Então ainda é um nível muito pequeno, sabe, muito verdade. baixo, né? Ocupamos poucos espaços, né. Isso muitas causas vêm da maternidade, né, Exatamente, porque afeta exatamente. demais, muitas empresas infelizmente, né, não promove um líder ou a própria mulher mesmo, Sim, né, ela se freia um pouco, é né, verdade. por conta de criar filhos, família, você é mãe, eu também, e não é fácil, né. São Verdade, Ana várias Paula. barreiras para a gente conquistar e E galgar sucesso, e né. às vezes essa mulher ela vai adiando, né, esse É, sonho da maternidade é, para, um tempo mais avançado, onde já sabe que é muito mais desafiador, às vezes, é. para algumas mulheres engravidarem. Enfim, são muitos os desafios da mulher, né, para que ela realmente ela possa, ocupar os espaços de poder, que ela possa crescer. Mas a gente mantendo essa paixão, o combustível, o nosso foco, a mulher é capaz de tudo, né. Verdade, A mulher ela verdade. pode estar no lugar onde ela quiser. E você passou pela Nissan, pela Ford, pela Fiat e agora na Hyundai, né. O que cada uma dessas grandes empresas te ensinou? Ixi, Maria, primeira coisa, liderar pessoas. Isso foi o mais difícil, né? É Sim, ensinar e aprender mesmo, liderar pessoas. Porque você tem uma equipe, né? Nós estamos aqui, eu tenho a minha forma de liderar, minha ética, meus princípios, e você tem o seu, a sua conduta claro, familiar, né? E tudo. Então, para mim, foi isso, né? E cada vez, cada empresa, ela nos ensina a saber administrar isso, saber sim, entender, aí já vem um pouquinho mais que é o lado espiritual, entendeu. verdade, Eu sou uma líder espiritualizada, porque sim, hoje existem, além de gestor e líder, né, existe o líder mais administrativo e o líder mais humano, né. sim, E hoje com esses IAs e tudo aí, né, o IA, pô, antigamente você ia para Harvard para poder aprender o que hoje um IA, né, te traz a custo mão, zero né, te traz na verdade, mão, né. Então os líderes hoje, eles têm que aprender a ser humanos, entendeu? Porque não tá fácil a vida de ninguém. Então quando verdade, você chega numa empresa, ou na sua empresa, ou no CLT ou CNPJ, então estão pessoas ali no mesmo círculo seu, que estão vivendo muitos problemas e que você tem que entender a vida de cada um, é entendeu? verdade, Então, assim, além de liderar pessoas nessas empresas que você me perguntou, eu aprendi que eu tinha que saber lidar com peixinhos e com tubarões, entendeu? uhum, Porque até a forma de falar com um profissional de alta performance, um colaborador de alta performance, é diferente de um colaborador que está ali naquela médio, entendeu? Tá bom ali é daquele verdade, jeito, que a vida tá boa e não quer melhorar, né? Então são mentalidades diferentes. Liderar pessoas não é fácil, sim, sabe? E verdade, pessoas em geral, pessoas de colaboradores, pessoas de diretoria, pessoas, o cliente é uma pessoa, são uhum, personalidades diferentes. Então eu aprendi verdade, muito nessas multinacionais aí que eu liderei, que todas legal. elas. E a maior Foram dificuldade em todas elas foi gerir pessoas, Sim, né. foram grandes escolas, né. É. Existe alguma experiência, Ana Paula, da sua trajetória que tenha sido difícil na época, mas que você hoje reconhece que ela foi fundamental para o seu crescimento? Demais, inclusive na parte de liderança. Nenhuma dessas multinacionais aí, eu cheguei a administrar uma empresa, né, e foi engraçado que agora há pouco tempo eu encontrei com uma dessas colaboradoras, que todos eles lá, pelo fato de uma outra gestão, estavam sem se falar. Nossa, Quando eu entrei, eu achei estranho, não se falavam. Como que você vai administrar uma empresa que tá todo mundo sem conversar com todo mundo? complicado. Então esse para mim foi o maior, assim, problema, né, de como que eu vou lidar com isso, eu vou dar conta de saber administrar essa confusão, né, em uma empresa. E aí aos pouquinhos, né, conhecendo o perfil de cada um, estudando cada um, conversando individualmente, eu consegui entender,
né, o furacão que estava naquela empresa e Uhum. que logo há pouco tempo eu soube administrar isso e saí de lá depois de 3 anos com todo mundo amigo de todo mundo. Olha Porque, só, assim, a empresa, ela é a nossa primeira casa, com certeza. entendeu? A gente passa mais tempo na empresa do que na própria casa com a nossa família. Então, a empresa é a nossa segunda família, é, mas em questão de tempo, você passa a maior parte, né, com o Sim. pessoal da empresa. Se você não der bem com o pessoal, se um não der bem com o outro, o que que vai ser desse E sucesso profissional? Você não, a gente não, porque sozinha, Kênia, a gente não consegue nada, de jeito nenhum. entendeu? O O líder, trabalho é feito em equipe. O exato. líder só, ele não faz nada. Eu ganhei essa premiação de top 1 do Brasil Hyundai por causa da minha equipe. O Sim, trabalho, a performance da minha equipe. É claro que eu sou perfeito. responsável como líder, mas engloba tudo, né? Exatamente, Engloba o exatamente. trabalho de um todo, né? E a sua fala é muito interessante, esse desafio que você trouxe, e que eu sempre costumo falar sobre a questão da cultura, que cultura é tudo aquilo que é reforçado, todo o comportamento que é reforçado todo dia. Se essas pessoas não se falavam, com certeza, foi permitido esse Pois é, comportamento. pois é. Então, observe como que debaixo da sua liderança, você vai ter pessoas que não, conseguem ter algum nível de conexão, isso vai impactar silenciosamente no seu resultado ou na É, performance do seu negócio, com né. certeza. Então o líder precisa sempre estar atento, né, Ana É, Paula, é, a isso. e não significa ser um líder bonzinho, né? Não Exatamente. E é o isso que eu bonzinho estou eu costumo falando. dizer que ele costuma ser pior, Porque né. o bonzinho, ele pode até bater meta, mas ele Sim, não traz receita. Tem isso também, o exatamente, líder, exatamente, além de a gente trazer meta, tem que trazer receita. E hoje em dia exatamente. trazer receita num país que está realmente com vários impostos, vários desencargos, não é brincadeira, É, né. A concorrência, é ela verdade, ajuda, concorrência é verdade. saudável sim, né, mas existem concorrências desleais, É verdade. né, aí E fica e difícil. e essa coisa da questão do bonzinho, o contrário, não é que eu seja um líder mau, mas ser um líder exigente, um líder É, que persiga esses, resultados da empresa, dos negócios, é importante, até porque é uma forma de você desafiar as pessoas a irem é, além, né. Eu é, entendo que é como se fosse um combustível. Um vendedor que não tem desafio, que não tem reconhecimento e que não tem ambição, não vai esse para ven não lugar vai nenhum. para lugar É, nenhum, não vai. né. E claro que a comunicação entre as pessoas, isso é muito importante e saudável, precisa haver um diálogo, né, um É. diálogo onde as pessoas possam se entender e realmente construir coisas juntos. E nesses 20 esse mais de 25 anos, né, que a gente vê da sua carreira, o mercado ele mudou com certeza e você já deve ter Muito. presenciado muita coisa, né, Ana Paula. O que que mudou nas pessoas, nos consumidores e principalmente na forma de vender carros? Bom, tudo mudou depois da pandemia, né, pós-pandemia. O mercado era um antes da pandemia, pós-pandemia é outro. A gente teve que aprender tudo de novo, tudo que a gente aprendeu como líder, como vendas, toda a minha vida profissional, quando chegou na pandemia, eu falei: "Pronto", né. Todos nós achávamos, né, "Pronto, Sim, acabou, né, verdade. É. acabou, ninguém vai ter condição, né, financeira para sobreviver, o que que vai ser nisso aí?". E a pandemia foi o maior ensinamento para mim, sabe. Sim, Eu aprendi a aprender na pandemia, porque como que você iria vender o nosso produto, que é carro, né, um verdade. Ninguém carro estava é saindo, bem, né, de ninguém casa. saindo, e bater o objetivo nas metas, né, sendo que a nossa concessionária às vezes estava fechada. E foi aí que começou a nossa inovação, a minha inovação inclusive pela rede social. Eu era Uhum. uma pessoa que o meu stories pessoal, apenas 20, 30 pessoas viam, porque eu saía bloqueando todo mundo, não colocava, não tinha nem melhores amigos, né. De Sim, tão sim. assim, eu era na minha, eu não queria me expor, Seletiva, sim, sabe. E a pandemia, ela fez com que a gente tivesse que meter a cara através da rede é social, do verdade. Instagram, do WhatsApp, vender o nosso produto, né, com a rede social. E o cliente também, por estar em casa, aprendeu a estudar muito mais o nosso produto. Uhum, Então é hoje tem verdade. cliente que chega na concessionária, no caso, no meu caso, que sabe muito mais do produto,
do que um próprio consultor de vendas. E isso é Acredito. inadmissível, né? Verdade, Infelizmente, mas verdade. acontece, entendeu? Acontece. E além disso, além da gente já estar entregando um produto de vendas, né, o cliente está satisfeito, existe também o pós-venda. O pós-venda também a gente tem que saber lidar com os pós-venda, Sim, porque vender não é só entregar o é produto, né, verdade. Kênia? As pessoas hoje têm muito mais É, informação, tem né, muito mais então informação. elas estão mais atentas É, aos é, direitos, a saber como exigir, é. E né. tudo isso foi ensinado na pandemia, aprendido mesmo É, né, essa realmente. lição de aprendizado. Então hoje um Reclame Aqui, né, você está Sim, mais acessível, né, se você quer uma informação, a rede social, é uma chamada de vídeo, e a gente tem que estar preparado, verdade. porque quem não está preparado nesse mercado de tubarões, né, vai ficar para trás. Se não É. tiver conhecimento, vai ficar para trás. E interessante isso que você está falando, que assim, existe uma métrica, né, um cliente satisfeito, ele vai falar ali para entre 8 e 10 pessoas, Pois é, sem isso boca a boca. E é. nas redes sociais isso é muito mais acelerado. Imagina uma pessoa com uma alta audiência, ela fala mal do seu produto, ela fala mal da sua marca, o impacto disso é muito maior, O prejuízo é muito é grande. muito E assim, e grande. às vezes, é porque existem problemas de pós-venda. Eu estou falando de carro, mas é um celular que a gente Sim, compra. Pô, é uma produção, uma fabricação. Então, se tem 10, um tem um problema, você vai consertar. Mas o que eu sempre falo com a minha equipe, o cliente, ele quer atenção. com certeza, Problema, dificuldade, em todos os ramos vai ter. é Mas a verdade. partir do momento que você está com um problema ali, que você tem alguém para te ouvir, para poder entender, não, pois não, senhor, é dessa forma mesmo, vamos ver. Já a história já muda, Já sabe? com E isso o curso certeza. de direito me ensinou, Sim, entendeu? sim, Não é só maravilha. justiça. Olha para você ver, eu sou É, advogada hoje, o próprio curso de direito, ele te ensina, né, a antes saber lidar com o cliente. sim, Né. Então isso a gente leva para a vida em tudo, todos os aspectos, né. verdade, Pessoal, isso profissional, em é tudo. verdade. E a gente vê o quanto da pandemia para cá, os comportamentos, né, É. mudaram do consumidor, esse conhecimento que você citou hoje, que as pessoas têm na palma da mão. Mas na sua percepção, o que que não mudou? O que que continua sendo ainda dispensável para que um profissional da área de comercial possa ter resultado? Pessoas, Pessoas. pessoas. O computador, a tecnologia, o IA, ele não vai substituir pessoas. Ele pode até substituir uma escala maior de pessoas, mas Sim, a humanização, o humano ainda tem que estar na linha de frente, entendeu? Isso em qualquer ramo, sem dúvida nenhuma, pessoas. Porque o robô, ele vai saber fazer no limite dele ali, sim, né. sim, Mas a pessoa, ela vai saber entender o perfil do teu cliente. verdade. Ana Paula, as pessoas costumam dizer, né, tem pessoas que já, nasceram líderes, são natas, então, qual o momento que você percebeu que não bastava mais ser um excelente profissional e que era preciso também aprender a liderar pessoas? Eu, na verdade, eh, parece engraçado, Kênia, mas desde os 12 anos eu acreditava que eu ia ser uma líder, Que sabia? bacana! É, na época era Uau! de gestão, né, então Sim, assim, tá, venho do meu avô sim, materno, né, ele era comerciante, então desde os 12 anos eu vendia, né. Então naquela época, olha para você ver, lá atrás eu já pensava: "Gente, eu quero esse ramo comercial. É isso que eu quero vender, eu quero encantar, porque vender é realizar sonhos, né. com Você não é certeza, só uma venda de um produto, de uma coisa, você está verdade. realizando o sonho de pessoas. E vender veículo é muito mais além, né, porque o É preço um do produto é muito desejo, maior, é um desejo. eu acredito que se fizer uma lista de É, sonhos, né, além da casa própria, que eu acho que quase todo mundo citaria como um grande sonho, quem não tem, é. ter um carro acho que está entre os primeiros Com sonhos, né, certeza, com certeza. E os assim, é principais. um objeto de desejo, de um sonho caro, não é uma Sim, coisa barata, né. é verdade. Mas assim, é isso, desde os 12 anos e quando eu estava sendo vendedora, né, que eu em um problema que teve lá, que meu gestor na época estava ausente em um treinamento, eu soube administrar e aí eu tive a confirmação.
É isso que eu quero para mim de fato. Que legal. Aquele sonho meu dos 12 anos de idade, ele pode se tornar realidade. E agora que eu vou aprender conhecimento, né? Sim, Porque você pode ser líder, né? Porque você tem o dom, e você pode ser líder porque você estuda, tem um conhecimento. claro, com Existem vários certeza, tipos de líderes, com né? certeza. Então, isso independe, mas foi nessa época aí, mas desde os 12 anos, desde lá de trás aí, foi um sonho. Eu sou uma pessoa realizada Que hoje, legal. profissionalmente falando, E sabe? e você falou dessa questão do sonho lá dos 12 anos, da venda. Interessante que nos direcionamentos que eu faço nas mentorias, eu sempre digo: "Gente, nós estamos vendendo o tempo todo, o É, líder vende o tempo todo". é, Mesmo que você ache: "Ah, eu não estou vendendo um carro, não estou vendendo", você está vendendo ideias, você está é, vendendo projetos. E se a equipe não compra, se você não é capaz de vender primeiro para os seus liderados, eles comprarem o teu sonho, a sua missão, a sua ideia, automaticamente, se eles não forem os primeiros a adquirir, você acaba não conseguindo o resultado. Então, vender, indiferente se você vende produto, serviço ou se não vende nada, aprenda a vender, com porque é uma certeza. habilidade, né, de negociar, né, isso tudo é importante. Bom, Ana, existe uma frase que diz que as pessoas não deixam empresas, elas deixam líderes. Você concorda com isso? 100%. Isso é uma 100% correto. Inclusive, antes de eu me tornar líder, porque a gente tem líderes que sempre te empenham, né? Sim, Você aprendeu a ser líder por conta de algum líder, é e tem líder que verdade. você nunca quer ter. É, Você aprendeu também a não ser esse tipo de líder, né? verdade. Então, 100%, eu tive um líder, numa época atrás, em BH, que me fez pedir demissão. Eu É também um já líder que eu tive. não quero ser como líder, sabe? E graças a Deus essas coisas acontecem na vida da gente para a gente aprender aquele negócio de maturidade. Isso Sim, chama é maturidade. verdade. Mas, infelizmente, tem muito, Kênia, isso das pessoas afastarem bons profissionais, inclusive, né, por conta de líderes. E quando a Verdade, gente coloca, às vezes você tem até um líder bom, mas quando você está numa grande empresa, numa grande companhia, que você tem que ter vários líderes, né, ter verdade. subordinados a vários líderes, mesmo um líder bom estando ali ao teu lado, mas aquele líder que te põe para baixo, sabe, que te puxa para baixo, ele faz sim um colaborador pedir a demissão. Acredito, E é uma realidade é muito grande, muito né, comum. principalmente aqui no nosso país. É, exatamente porque muitas das vezes, né, Ana Paula, a pessoa ela é competente naquilo que faz, mas ela não tem competência para lidar com pessoas, né? Então, os comportamentos que elas geram acabam, em vez de eh, melhorar o ambiente de trabalho, acabam trazendo prejuízos, criando um ambiente tóxico. É. E muitas das vezes as pessoas, né, acabam saindo, outras às vezes custando a própria saúde mental em Tanto que alguns tá aí, né, ambientes, né? o NR1, É, agora em exatamente, maio, né, teve que mudar aí, muita coisa vai acontecer, exatamente. porque a vida da gente está muito corrida, Sim, pós-pandemia. Isso também a verdade. pós-pandemia trouxe até a gente, né. Então, e cada um com seus problemas, muita cobrança, É né, a vida é verdade. aquela correria. Vários colaboradores meus e de grandes empresas, inclusive a gente também. Uhum. A gente precisa fazer inclusive terapia, Com né, para certeza, Ana poder saber Paula. administrar toda essa turbilhão de coisas aí Verdade. acontecendo, né, no mundo em geral, no Com mercado. O certeza. mercado ele mudou muito, né. Hoje todo mundo crucifica a geração Z, né. É Poxa, verdade. mas a geração Z ela tá tendo a conduta dela. Se você pegar lá atrás, a minha geração, que era X, né, na época eu também alguém falava mal, a geração anterior É falava mal da verdade. minha geração, né. E às vezes a gente vai o quê? Aprendendo, aos poucos, através de maturidade, né. E eu Sim, acho que a geração Z dá trabalho, dá, estou lendo até um livro, né, como administrar essa geração Z, sim. porque a geração Z é minha filha hoje, Sim, né. sim. Eles A são muito minha também é sinceros, verdade. né, eles não têm medo de falar, É eles não têm verdade. medo do incerto, mas a gente tem que saber administrar isso. Vi até uma reportagem pouco tempo atrás, que na época
das pedras, né, dos homens das pedras, alguém tava escrito: "Olha, aquela geração ali tá difícil de administrar". Então, assim, cada geração, a vida ela vai mudando, né, sim. os anos vão passando. E você trouxe esse olhar da geração, porque as pessoas às vezes pensam, que o comportamento é algo, inerente ali e o comportamento geracional também, ele impacta muito. É, Existem muitos líderes que têm dificuldade de entender como as gerações o que que motiva cada geração, como lidar com isso. E o líder precisa de estar atento, porque lidar com tem empresas que têm várias gerações ali é, atuando, né, é então: isso. "Ah, mas fulano porque é mais velho ali, ele é mais fácil. Não, o outro é mais É, difícil porque é novo, não quer conta com nada, não quer isso, aquilo outro". E esquecem que cada geração tem a sua potência, e claro, entender isso, e entender disso é, fará com que o líder tenha mais sucesso, com obviamente, né, certeza. nas suas relações de Você tem trabalho. a geração da época dos meus pais, que é uma geração mais fiel. Aí você tem aquele colaborador mais antigo, né, que ele Sim, fideliza ali mesmo a empresa, né, aquele trabalho dele. Aí você tem a nossa geração, que já é uma geração mais de conseguir as coisas, do sim, ter, é né. verdade, é verdade. Então, assim, as coisas vão mudando, Sim, as né. A gente motivações, entender isso faz parte do jogo, faz até porque o parte. líder, ele nunca deve dar tratamento igual a pessoas diferentes, então entender sobre esses contextos, como ele pode ter essa sensibilidade de lidar com vários perfis, inclusive os geracionais, é um ponto importante de crescimento. A Ana Paula trouxe uma contribuição, uma visão interessante que você como líder, se puder, leia sobre esse assunto. Isso vai fazer com que você traga luz para muitos pontos de dificuldades que acontecem em muitas empresas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Eu vi que Bora. ela é a mulher do comercial e se ela é top um é porque ela está vendendo muito. Amém. Bom, conta pra gente, Ana Paula, o que que diferencia um vendedor comum de um vendedor de alta performance na sua visão? Conhecimento. Conhecimento. O vendedor de alta performance, ele já sabe do mercado, ele estuda a concorrência, né? Ele está ali antenado para tudo que está acontecendo no mundo. O vendedor mediano é aquele está na zona de conforto, Sim. né? O performance não. É como eu te falei, peixinhos e tubarão, né? Uhum. E é o E uma conceito da diferença caça. muito grande, Exatamente. O entendeu? tubarão, ele vai à É, caça, vai, ele vai vai. buscar, É. ele não E vai aí tá a esperar. dificuldade da gente É, como líder também, porque exatamente. você administrar essas 2 mentalidades Sim, aí, sim, não é sim. brincadeira É não. Mas verdade. eu ainda prefiro 1000 tubarões comigo do Sim. que 10 peixinhos. Você trouxe uma fala muito interessante, isso conversa muito com a realidade pós-pandemia, né, o consumidor, ele hoje chega muito bem informado. E muitas das vezes, ele já leu sobre o produto, ele já estudou, ele já pesquisou, ele já entrou na IA, ele já enfim, ele vai na loja para poder realmente conhecer ou viver uma experiência que leve para um nível de consciência e de fechamento da venda. O vendedor, você acredita que hoje ele ainda tem poder de influência? Kênia, às vezes, o cliente não está indo nem mais na loja, ele só vai buscar o Imagino, carro. Depois da pandemia tá imagino, tão assim, imagino. não existe mais fluxo de loja. Sim, No ramo de concessionária não existe, porque é isso, o cliente já estuda tudo, a venda ela é feita através do WhatsApp, o contrato ele é assinado através do telefone, e só vai lá para buscar o carro, isso quando o cliente quer, porque às vezes a gente ainda manda entregar o veículo. olha só. Então, é nesse formato aí que está sendo pós-pandemia. Então esse relacionamento através de redes sociais, procurar proporcionar uma experiência no meio digital também impacta muito hoje, né. É o que gera resultado. Sim, sim, Líderes que não tiverem antenados para isso, vai sair do mercado, infelizmente. O IA está imagino. aí, Sim, é aquilo que eu falei, IA está aí. O IA ele fica, né, ele sim, pode pegar o IA, se eu tenho 30 funcionários, eu vou ficar com 10, porque o IA dá conta. Mas o líder ele precisa aprender a humanizar, sim, aprender a saber lidar com o produto. Porque se eu tenho essa taça aqui, eu vou falar só do preço do varejo da taça, hoje está muito além. Pós-pandemia está além.
A gente tem que encantar o cliente, porque Exatamente. a concorrência ela está muito acirrada, É né, verdade. a China está aí, né, o mercado os chineses estão É, agressivos até demais aí, verdade. então você tem que matar um leão por dia, É verdade, né. verdade. E o que que você percebe que os vendedores, fazem de errado quando estão tentando vender o Eles seu ficam muito na zona de conforto. Eu acho que os vendedores ainda precisam se motivar mais, sair da zona de conforto. E é o que eu falo sempre com a minha equipe, sabe: "Gente, inove, você tem que inovar, porque se a gente não encantar com o nosso produto, porque produto a gente tem, a sim, concorrência também tem, né. é verdade. Então você tem que fazer o seu marketing pessoal. Eu acho que o marketing pessoal hoje é muito grande, sabe. E hoje em dia, se você trata a sua rede social, inclusive dos meus vendedores, não estou falando nem da empresa não, de forma orgânica, ela gera muito mais resultado, sabia disso? Uhum, com certeza, com Muito mais certeza. resultado do que você estar ali, com a equipe ali, patrocinando mídias. E a gente está falando de criar É, relacionamento genuíno, é, né, mesmo no online, as pessoas não querem, ter a sensação de estar conversando com o robô. não quer. Porque é algo muito vago, né. É, Então a questão de uma mesmo, no meio digital, é importante que é. a pessoa viva uma experiência e que ela sinta que ela está criando uma conexão com alguém ali do outro E lado, hoje né. em dia está tudo mais rápido, isso também foi um efeito pós-pandemia aí. Uhum, Se você vamos pegar um exemplo, você vai pegar um Uber, uhum. tá chovendo por algum motivo, aí o Uber fala assim: 5 minutos para chegar, porque está em outra corrida ou vai chegar. Você já acha 5 minutos longo? Você já É pensa em verdade, desistir e chamar outro Uber. Então é o que eu verdade. falo com a minha equipe: "Gente, o cliente, ele quer que você atenda ele na hora". É, Entendeu? Ele quer agilidade. Então, além de verdade, conhecimento, além de você saber lidar com tudo isso, você tem que ser ágil, né? Para você abraçar e um resultado satisfatório. verdade, Tanto verdade. pessoal, individual, como da equipe, entendeu? A gente sabe que vendas, né, o resultado comercial, ele vem tanto de técnica, tanto de comportamento. Quanto que você acredita que, do resultado comercial, ele pode vir da técnica e quanto comportamento? Antigamente eu iria te responder em termos de percentual aí, eu iria colocar 50 a 50. Hoje eu já acho que é 60 de comportamento e 40 de técnica. Você acredita nisso? Acredito. Eu acho que Totalmente, mudou demais. Tudo é feito totalmente. pós-pandemia. Sim, sim, Eu sim. acho que o cliente confiar na pessoa que ele está comprando aquele produto, não só de carro, como um apartamento, como uma roupa, né, a confiança gerar confiança, gera um resultado satisfatório. Com certeza, com certeza. E falando dessa questão de comportamento, dentro da sua experiência também, Ana Paula, qual comportamento você acha que mais destrói uma venda? Não ser transparente, mentir para o cliente, entendeu? Sim, Ou omitir, eu acho que destrói. Sabe, verdade. eu acho que a transparência, a verdade, né, o A cara a história do cara, o olhar, sim, né, é muito mais sadio a história do para o cristal mercado. quebrado, É, né, e depois da confiança, né, quebrou a quebrada confiança e já realmente, era, né, né. realmente. Aí eu volto para aquela história lá de pós-venda, por mais que você tenha um problema, né, mas se você confiou desde o início naquela compra ali, porque hoje o cliente, ele confia em quem? Na primeira pessoa que atendeu ele, que é o Com vendedor. certeza. O consultor de venda. Tanto que não é mais vendedores, são consultores. Já Sim. mudou há muito tempo Sim, isso aí, sim, sim. né. A pessoa presta consultoria para a sua Exatamente, compra. O exatamente. bom profissional, ele é um consultor, ele não é vendedor. Isso há muito tempo, Sim, né. sim. E eu trazer esse conceito muda totalmente a forma como É, o consumidor, o cliente, ele é, vai ter a é. percepção da venda ali, Ele né. precisa estar bem também, né. Eu acho Sim, que, minha equipe mesmo quando não estar bem, eu falo: "Gente, vai para casa, você não está bem". Porque se você está num local que você não está bem, como é que você vai saber administrar e sim, prestar esse conhecimento, essa consultoria para o teu cliente? sem Se o cliente dúvida, está sem confiando dúvida. em você e você não está bem, você não vai gerar um bom resultado ali, não vai atender da forma satisfatória. É verdade. Ana Paula, se você pudesse treinar um vendedor, um consultor de vendas
durante apenas 30 dias para aumentar a performance dele, quais seriam as 3 coisas Jesus. que você trabalharia? Primeiro que eu não ia nem dormir, né, porque treinar uma pessoa em 30 dias, hoje é muito pouco, sabia? Não É, consegue, né. verdade. As 3 coisas que eu iria repete, por favor. Quais seriam as 3 coisas que você trabalharia com essa pessoa? Conhecimento, Sim, né, eh, 3 coisas. Primeiro, conhecimento dele, a empatia, eu acho que a perfeito. empatia do vendedor da pessoa, a pessoa tem que ter empatia para saber lidar com vendas, né, e a determinação. Eu iria pegar nesses Maravilha. 3 pontos aí, Show. principais aí para poder obter sucesso nesse novo consultor de vendas aí. Legal, legal. Treinar não é fácil, né. É, Não é verdade. fácil para quem está aprendendo e é muito mais complicado para quem treina, porque um bom líder, ele tem que saber É, treinar. ele tem que ser um bom treinador. Olha, gente, e É isso aí, Ana Paula, impressionante. tem muitas pessoas que pensam que sabe ensinar. Interessante Não é. que eu me E lembro não que é uma vez eu fiz um fácil. treinamento para ensinar a treinar pessoas, né, e eu me lembro até hoje, de um professor, né, era um senhor, assim, professor Leonardo, e aí ele explicando, tem alguns líderes que ensinam assim: "Ó, olha só, ó, tá vendo aqui? Ó, presta atenção no que eu tô fazendo. Ó, assim, tá. E aquele ó, você tá vendo? E o aprendiz ali, só daquele ó, entendendo nada. E aí a Não pessoa é. pergunta: "E você entendeu?" E a pessoa morrendo de medo, né. Então, ou seja, treinar realmente é Não é algo, fácil. é uma habilidade que todo líder precisa aprender. E não só o líder, porque muitas das vezes você pega o seu vendedor, você pega o seu consultor e, você vai treinar fulano de tal. Se aquela pessoa não tem habilidade, ela vai treinar aquela pessoa com uma série de problemas, né? Ou seja, vai trazer todos os ranços Pois ali é. dela, e aquela pessoa vai aprender de forma errada. Então, ter uma cultura de aprendizado no negócio é muito importante, uma metodologia, como que eu ensino alguém aqui na empresa. Então esse é um ponto importante para as empresas darem atenção de desenvolver. Nós temos que ter uma forma de ensinar, uma forma de ensinar e de validar se aquela pessoa conseguiu. E qual a forma de validar? Obviamente é fazendo com que aquela pessoa repita o que você ensinou e que ela tenha clareza e segurança no que está fazendo e que você possa monitorar através dos resultados. Porque se está dando resultado, treinou bem, a pessoa está segura e aí você precisa monitorar. O problema é que as empresas às vezes treinam, esquece a pessoa, larga lá. E mesmo tendo essa fórmula para poder ensinar, ela é mais complexa, porque Sim, a fórmula, se eu estou treinando João e Maria, João, ele vai seguir o perfil dele. verdade, Maria já pode ter um outro perfil. verdade. João pode te surpreender, enquanto Maria, o mesmo treinamento ali, Sim, sim, fica na sim, mesmice, né, aí vamos colocar com consultores de vendas, um fica mediano com o mesmo treinamento. Aí vem, exatamente. além de treinar, além dessa fórmula, o querer da pessoa. Porque eu Sim, acho que o profissional, não só na área de vendas, ela tem que querer. com Ela tem certeza. que querer evoluir, ela tem que querer aprender. Se ela errou, ela tem que aprender a redimir com esses erros, né. É verdade, é Série de verdade. fatores aí. É aquela coisa, às vezes a pessoa tem a oportunidade, tem uma forma de aprender, e se ela não tem vontade, não É tem verdade. sucesso, não vai fluir, né, então tem É, que ter ali, eu sempre chamo de triângulo de sucesso, é você saber, você ter oportunidade e você ter o conhecimento necessário, quando essas 3 coisas acontecem, aí sim você vai conseguir performar, né. verdade. Bom, vamos falar sobre essa gerente top 1 do Brasil. Em 2026, você foi reconhecida como gerente Hyundai top 1 do Brasil. Quando você recebeu essa notícia, Ana Paula, qual foi o primeiro Quase. pensamento Eu quase que caio, passou né. pela sua cabeça? Não, eu quase caio, de verdade. Foi um susto muito grande, porque Foi em estava São tendo uma Paulo? convenção em São Paulo, eu não Olha só. sabia dessa premiação, onde mais uma vez eu me orgulho, 90% homens, o público, poucas Olha mulheres. isso. E como eu não sabia, eu sentei lá no fundo, bem lá atrás. E quando me chamou, eu tive que andar, eu não sabia. Foi muito. Inclusive tem no meu Instagram, depois vocês podem olhar. Eu caminhei muito para chegar até o palco.
onde o CEO me entregou a premiação. Olha Mas isso. assim, foi uma emoção, foi vários sentimentos ao mesmo tempo, uma vontade de chorar, primeira pessoa que você lembra é filha, né, a Sim, família, aí você volta lá atrás dos 12 anos, é um filme que passa na sua cabeça, né. imagino. Mas foi muito bom, eu sou hoje uma outra Ana Paula, depois dessa premiação, Kênia, graças a Deus, Que tem me maravilha. rendido bons frutos, né, muitas propostas profissionais aí, palestras, Que né, tenho me legal, empenhado inclusive mais, é aquilo que eu falei no inicinho, né, me deu um gás motivacional, sabe. legal. É que bom que eu fui reconhecida, que todo o meu trabalho, esforço, né, porque a melhor coisa do mundo é você ser reconhecida profissionalmente. Sem É por isso dúvida. que toda venda eu parabenizo minha equipe, Legal, porque isso é bom você ouvir, meus parabéns, pô, você está indo no caminho certo. Eu erro, como qualquer um de nós, errar é humano, mas a gente tem que errar, a gente tem que ter humildade, a gente tem que corrigir, é né. verdade, É é verdade. aprendendo, né, com os erros também. Mas foi muito bom, foi em abril isso. E Tô conta aí com um prêmio grande, o é, Ioniq 5 aí, tá ali na porta, muito que feliz com legal. o carro 100% elétrico da montadora. Olha É um carro que isso. infelizmente, vai ficar pouco tempo comigo, né, que é um carro de quase meio milhão. Olha Mas é uma nave lá, espacial, né. imagino. Mas vamos ver se eu ganho aí o próxima premiação, porque Sim, agora está sim, sendo isso, a sim. novidade da montadora, né, um incentivo para todos os gestores, foram 20 gestores, Que né, top bacana. 20 e assim, a gente fez depois disso, o CEO chamou a gente para a fábrica, tivemos vários momentos lá muito interessantes, a gente pôde conhecer a luta de cada um, né, dos Sim, colegas, porque a gente de todo o Brasil, né, o imagino. trabalho profissional é um aprendendo com o outro. Como eu te falei, a gente tem linha direta com o CEO, então a gente tem um grupo onde a Uhum. gente trabalha cada um a sua personalidade, a sua forma de liderar, né, o seu público, porque a região sudeste é diferente da nordeste, a Imagino. forma de vender é também diferente, de trabalhar a imprensa, a mídia, né. E a Sim, sim, nossa sim. parte região nordeste, ela ainda é muito assim, infelizmente é uma região tão linda, né, o nosso Nordeste, mas o Sudeste ainda se sobressai mais. É verdade. Então, quando vem uma líder nordestina, né, para ganhar uma premiação dessa, as pessoas começam a te olhar, né, o LinkedIn É, ali, ó, a todo momento, né, as sim, pessoas te sim. vendo na Que sua rede maravilha. social. Mas só E isso é gratidão a bom. Deus primeiramente, né, foi a primeira coisa. E o E que a minha equipe. Eu sim, me eu ia te tornei essa perguntar premiação, eu devo à minha equipe, sem dúvida nenhuma. Eu sozinha, eu não tinha chegado onde eu cheguei, isso é fato. eu ia te Minha perguntar o que que diretoria, você minha acredita que equipe. te levou a esse A minha resultado. equipe, sem dúvida nenhuma, agradeci demais. Cheguei, quando eu retornei, que eu fiz um bate e volta, eles fizeram um belíssimo café da manhã, e Olha só. automaticamente eu já estava com as canetinhas escrito top 1 do Brasil, o nome de cada um. Ai, Já que fiz isso também, legal. entreguei para cada um, né, eu ganhei meu prêmio e eles o deles, né, e muito feliz, graças a Deus, de todas essas empresas que eu liderei e lidero, eu me dou super bem com a minha equipe. Que Eu massa. respeito a opinião de cada um, eu abraço, né, eu brigo, eu puxo a orelha, eu Sim, choro, sim, eles choram, né, faz parte. mas eu acho que a transparência. Então, eu sempre falo: "Gente, pode acontecer o pior, mas me fale sempre a verdade", Sim, né, então a gente ser transparente, falar a verdade, pode ser o problema maior do mundo, mas se torna bem pequeno, com né, certeza, amiga, com certeza. Bom, top um é talento, disciplina, estratégia ou consistência? tudo junto. Legal. Eu acho que é tudo junto, um pouquinho de talento, claro, disciplina 100%, demais disciplina, né, eu acho que é tudo engloba o top um aí. Bacana. E existe algum hábito, Ana Paula, que seu, né, que poucas pessoas talvez conheçam, mas que contribuiu para sua performance? Oração, Ai, que legal. oração, eu sou uma pessoa bem espiritualizada. Todos os dias quando eu saio de casa, todos os dias quando eu abro a minha sala, desde sempre isso, eu peço proteção, papai do céu lá, porque eu acho que sem ele, Que a gente não bacana. faz nada, sabia? São Verdade. vários livramentos que a gente tem
por conta da nossa fé, da nossa oração, sem dúvida nenhuma. É um ritual que eu faço, inclusive nesse dia lá, o senhor perguntou, né, cada um falou uma coisa, quando ele chegou para mim: "O que que você faz antes?" "Ah, eu reúno primeiro com a equipe", eu falei: "Eu oro". E eu oro desde sempre, eu oro. Chego a ficar emocionada, Que porque coisa linda. sem oração, sem a fé, É, nesse é mundo o que tão competitivo, é, nesse mundo tão injusto, tão ganancioso, nessas redes sociais tão volúveis, tão feias, né, que as pessoas só querem te desejar o mal. Se a gente não tiver fé, Kênia, a gente não alcança nada, é de verdade. verdade, sabia? A E fé te protege, com certeza. né. É quando todas as ferramentas, né, que você domina, É, experiência, estratégia, competência, elas chegam no limite, eu gosto de fazer essa reflexão, né, a fé, o lado espiritual é algo que, para além do físico, mental, é algo que transcende, você não consegue sem explicar, dúvida. mas só de você saber É, que você tem alguém maior que pode sustentar numa hora de fragilidade, porque tem, a gente sabe que é, nem não todo é tempo, né, fácil. Ana Paula, Não, não é. a gente é forte, por mais que você tenha, mas tem aquele momento que você chega e que você está exausta, e que você chora, e que você se cobra, né, É, e nós mas mulheres ainda, eu acho que ainda é sim, pior esse peso, né, porque a gente tem que dar conta de tudo, né, verdade, e a gente ainda tem que verdade. ser forte, É verdade, né. verdade. Bom, e forte e mãe profissional, né, Dona a de parte do casa, currículo aí que não conta. Você é mãe, é líder e é um profissional de alta performance, né. Como é que você consegue equilibrar todas essas versões? não é fácil, Kênia, pra eu chegar até aqui hoje, eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, né, inclusive até de Sim, relacionamentos, né, porque a minha vida é uma correria, né, eu preciso matar um leão, como eu falei, por dia, sim, né, eu preciso aprender, eu preciso ser mãe, eu preciso ser filha, ser amiga, cuidar da gente, porque a gente precisa cuidar da gente. claro. Teve um momento que eu deixei um pouquinho de me cuidar e tive grandes problemas, né, Uhum. emocionais. Então, graças a Deus já contornados. Mas é isso, a gente tem que saber administrar e dosar e colocar na balança tudo isso. Que você diria para uma mulher que tem competência, mas ainda não se sente preparada para assumir uma posição de liderança, de um cargo alto? Acredite em você. Acho que a pessoa, a mulher, ela precisa acreditar nela. Estude, acredite, né, não se burle, porque às vezes, é aquela síndrome, né: "Ai meu Deus, eu não vou dar conta, eu não sou capaz". Você é Sim, capaz, nós somos capazes de tudo, né. Eu acho que qualquer ser humano, se eu quero ser médica, eu vou ser médica, eu vou estudar para ser médica, se eu quero ser cientista, eu vou ser cientista. Você tem que fazer o seu planejamento ali, é planejamento estratégico mesmo. sim. Se eu quero isso para mim, você vai focar naquilo ali, naquele ideal que você vai conseguir, Uhum. né. Um astronauta, com certeza, ele não começou do nada, né, Verdade. e ele chegou à Lua, né, mulheres inclusive na Lua. Todo mundo tem que ter aquele caminho, né, mas para isso tem que ter um planejamento. Ah, Então é acreditar, querer, perfeito, poder, conseguir. perfeito. Qual foi a mulher que te inspirou ou influenciou a sua trajetória? Minha avó, minha mãe vai até ficar enciumada, né, a minha avó materna, Sim, uma grande mulher. Não teve nada de liderança com ela, uma dona do lar, de casa, mas que soube administrar com maestria toda a vida dela e da família dela. que Os legal, problemas, né, então eu me espelho muito. que Até a minha bacana, natureza, o meu jeito, a minha forma de conduzir a minha equipe, eu vejo minha avó, que né, legal. Como é que era o nome da vovó? Celcina, tá em memória há um bom Celcina, tempos aí. É, que maravilha. é. Vamos lá, gente, a gente já está indo para os nossos momentos finais. Olha, que conversa maravilhosa, viu, Ana Paula? Eu estou aqui realmente refletindo sobre tudo que a gente está conversando e como a gente vê em você uma fonte de inspiração, né, para que a gente possa crescer. A gente agora vai ter o nosso momento de checkmate, onde a gente vai fazer perguntas rápidas e você vai responder o que vem na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Bom, liderança é Pessoas, acreditar nas pessoas e estudar as pessoas, vendas são realizar sonhos,
Alta performance exige. Ser top 1 do Brasil. Hum, um bom líder nunca deve. Deixar de aprender. Um vendedor nunca deve. Não acreditar que ele é capaz. Disciplina ou talento? Os 2. Resultado ou relacionamento? Resultado. Experiência ou formação? Experiência. O maior erro de um profissional? Não acreditar nele, que ele é capaz. É o que a gente falou nesse instante. O maior Legal. erro é esse. Uma característica que você não abre mão em uma equipe? Ambição. Legal. Uma coisa que você gostaria de ter aprendido há 20 anos atrás? Ser líder. Da forma como eu sou. Ser líder humanizada. Legal. Uma palavra que define sua carreira, Ana Paula? Fé. Eu acho que essa palavra que eu venho falando aí. Fé. É Eu uma trans acreditei, Que né. legal. E a fé ela me sustentou até aqui, me sustenta e vai me sustentar muito mais. Que coisa linda, muito bem. Gente, olha, agora vocês já sabem, nós vamos ter o nosso momento aqui no nível estratégico, onde a gente faz aquela pergunta que é a nossa, como se fosse nossa última jogada, né? A nossa jogada de mestre. E claro que a gente quer ouvir de Ana Paula também. Qual seria essa jogada de mestre dela? Ana Paula, vamos lá, vamos imaginar que exatamente nesse momento não existisse mais top 1, não existisse mais essa gerente top 1, enfim, acabasse tudo e você tivesse que recomeçar absolutamente do zero. Ana Paula vai ter que buscar um novo caminho e recomeçar. Quais seriam, Ana Paula, os 3 princípios ou valores ou estratégias que você tem absoluta certeza que aprendeu ao longo da sua carreira e que onde você tivesse que recomeçar, você tem certeza que você teria sucesso, porque essas coisas te fizeram ir mais longe. Começando do zero, coragem, Coragem, determinação e conhecimento. Eu preciso ok. estudar para poder chegar, né, aonde eu quiser. Então acho que esses 3 aí. Muito bem, muito bem. Eu até anotei aqui. Olha, gente, no final da nossa temporada, eu vou reunir todas, porque todas nós fizemos essa Ah, pergunta é? e todas as pessoas que estiveram aqui tiveram uma colaboração muito importante nesse aspecto. É muito bacana a gente ouvir o que que realmente, de fato, essas pessoas não abririam mão, entendendo que essas habilidades, esse comportamento foi o que te levou mais longe e o que pode levar você que está aí do outro lado nos assistindo ainda mais longe. Ana Paula, estamos chegando ao final e que privilégio poder ter você aqui nessa bancada, sendo a primeira mulher a participar aqui do nível Que honra, estratégico hein? com a Que honra. gente. A Obrigada gente vai eu. receber outras mulheres aqui, mas realmente a sua contribuição foi magnífica para a gente nessa noite. Como é lindo a gente presenciar uma carreira sólida, uma carreira de uma pessoa com princípios e valores que levaram a esse nível de excelência que você está e que você representa para a nossa região e que com certeza nos orgulha muito, quanto mulher e que nos inspira muito. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores aqui do Nível Vou Estratégico. deixar principalmente para as mulheres, né, para acreditar no potencial delas, né. Eu estou lendo um livro, O Poder do Agora, que fala justamente isso. Às vezes a gente passa a vida toda da gente planejando o futuro ou pensando no passado. Então viva o seu presente, né. E uma mensagem final que é meu mantra também, que é tipo mais ou menos uma oração, né. Sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque Deus é e está no meu subconsciente. Boa noite. Uau! Maravilha! Ana Paula, muito Sou obrigada. eu quem agradeço. Gente, nós encerramos aqui, né, com aquela sensação de, ai, poderia ter mais, mas com certeza teremos outras oportunidades de conversar
com essa mulher extraordinária. E se você gostou, já dê um like aqui, curta, compartilha, divulgue. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e principalmente para que a gente possa continuar aqui trazendo cada vez mais conteúdos relevantes. E é isso, é a missão do Nível Estratégico, realmente ser uma plataforma, um local aqui de conteúdos para o seu crescimento pessoal e profissional. A gente sabe que a mentalidade ela é capaz de transformar toda a nossa trajetória. Se você tem uma mente forte, certamente você vai brilhar ainda mais. Então é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do Nível Estratégico. Até mais.